É isso, estamos começando mais um Conversas Inesperadas. Hoje vai ser um papo educacional, então seja muito bem-vindo você aí de casa, porque hoje a nossa convidada se chama Clara, ela é pedagoga, psicopedagoga e faz um trabalho muito bonito e inspirador com jovens aprendizes. E ela, sabe aquela transição da vida de da vida adolescente e início da vida adulta, em que nós somos obrigados a definir o que a gente vai querer fazer para o resto da vida? E uma decisão mal tomada nesse momento pode levar a uma vida frustrada. Então, hoje a Clara guia esses jovens, orienta e, mais do que tudo, ela ouve essas pessoas. Então, ela está aqui para nos contar tudo sobre isso. Inclusive, isso vai me ajudar, Clara, porque eu confesso que eu até hoje estou tentando descobrir o que eu estou fazendo aqui na vida. Mas, enfim, Felpe, tudo certo contigo? Melhor agora, irmão. Tudo bem? Boa semana? Bem demais. Vamos que vamos, mais um. Preparado para um papo educacional inspirador? Sempre estive lá na frente da sala, sempre estive. Então, Clara, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigado por aceitar o convite, inclusive, por estar aqui para participar conosco. Tudo jóia contigo? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Eu tô amando estar aqui, né? Obrigada pelo espaço pra gente poder falar sobre os assuntos da educação, sobre tanto tema legal que tem em relação com isso, né? Então, tô amando estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha, obrigado você por estar aqui. Então, Clara, conta pra gente como é que foi o início da trajetória para você. Por que você se apaixonou por educação? Como é que foi a sua família? Alguma coisa ali te levou a isso? Como é que foi? Então, as pessoas sempre me perguntam se sempre foi o meu sonho trabalhar com educação, se eu sempre pensei em trabalhar com isso, e a resposta é não. Não foi sempre o meu sonho. Na realidade, antes de tomar essa decisão, eu passei por várias áreas, né? Imaginei que eu trabalharia em várias áreas até realmente decidir isso. Mas a minha história com a educação começou muito antes de realmente começar de fato, né? Antes de eu perceber, de eu entender que esse seria o meu caminho, esse tema já estava muito mais inserido na minha vida do que eu pensava. Então, para poder contextualizar, né? Vamos lá. Eu tenho 27 anos, como vocês sinalizaram, eu sou pedagoga, psicopedagoga, atuo com jovens aprendizes hoje, mas eu acho que a minha vida pessoal, ela se mistura muito com a profissional. Então, eu cresci na Zona Norte do Rio, vim de uma família extremamente amorosa, uma família de sambistas, uma família comunicativa, todo mundo fala muito alto ao mesmo tempo, todo mundo gosta de falar. Sou irmã de um jovem autista e eu gosto muito de falar sobre isso porque faz parte essencial assim da minha trajetória, né? E sou uma pessoa que ama pessoas, gosto de me relacionar, de conversar, de entender, de ouvir, de me conectar com as pessoas. Então, assim, desde criança eu tinha essa facilidade de me comunicar, de entender, de ouvir, de ajudar. E eu gostava dessas possibilidades que o relacionamento com os outros me trazia, sabe? Essa questão das situações, do que isso gerava, sempre fez parte da minha personalidade. Então, sem perceber, essa questão de transformação que é muito presente na educação já estava muito inserida no meu dia a dia, mas eu não via essa relação, né? Eu não relacionava uma coisa na outra. E a questão do meu irmão ser autista, tanto na minha infância, adolescência e a minha vida, né, a minha trajetória também com a educação, com o ensino, eu acredito que influenciaram muito nessa decisão, porque eu, embora eu gostasse muito do mundo, das pessoas e fui criada com uma vida muito legal, assim, de muito amor, com muitos privilégios, inclusive, mas também uma vida de muito esforço dos meus pais, mas eu percebia que, assim, as coisas não eram iguais para todo mundo, né? E isso tanto no âmbito educacional, pessoal, a questão das oportunidades. Eu vi muito isso de perto por conta do meu irmão. Então, dentro da minha própria casa, eu via que o mundo, para mim, era de um jeito e para ele era de outro. As oportunidades, para mim, eram de um jeito e para ele eram de outro jeito. Então, isso já me fez ter uma percepção, assim, de questionamento do porquê de ser assim, né? E um certo incômodo também, em algum momento, de que talvez isso não devesse ser dessa forma, né? Então, assim, quando eu cheguei num ponto da minha vida de tomada de decisão sobre o que eu queria fazer, eu tinha a certeza, antes de escolher, que eu queria trabalhar com alguma coisa que transformasse, que eu sentisse que tem um efeito de gerar, não só conhecimento, mas, assim, possibilidades, mudanças, questionamentos. E aí, até decidir a educação,
eu passei por vários caminhos, mas alguns, por mais interessantes que fossem, não faziam tanto sentido para mim. E eu falava, cara, eu preciso trabalhar com uma coisa que eu goste, porque trabalhar já é complicado. Imagina você trabalhar com uma coisa que você não se identifica. Então, ali no finalzinho do ensino médio, eu cheguei ainda a ficar numa dúvida entre psicologia, pedagogia, que eram áreas que eu gostava, tinha interesse, eu sentia que tinha essa possibilidade. Mas depois de pesquisar bastante, né, eu percebi que eu me identificava mais com a pedagogia. Tive muito medo, ainda mais pelo que as pessoas diziam. Você vai trabalhar com educação, mas a educação não dá dinheiro, você vai morrer de fome. E eu ficava, ai meu Deus, será que eu vou morrer de fome? Como é que vai ser isso? Eu ficava com muito medo, mas desde o começo da faculdade eu me encantei pela área da educação. Não me arrependo de dia nenhum da minha escolha, acho que foi uma escolha não só consciente, mas foi uma escolha certeira, né? E foi assim que eu comecei a minha trajetória dentro da educação. Clara, muito legal saber esse início da sua trajetória e me parece, pelo que você falou, é sempre com um sorriso no rosto, enfim, sobre o seu irmão e como ele parece ter sido uma força que te levou a trilhar esse caminho. Você pode contar um pouquinho mais de como é a relação de vocês e como isso levou a que você alcançasse o lugar que hoje você alcança, educando os jovens e, enfim, ajudando esses jovens a se encontrarem na vida? Claro, eu tenho uma relação muito boa com meu irmão. Nós somos muito próximos, né? E assim, a nossa trajetória de vida foi uma trajetória de muita coisa boa, muita energia positiva, até pela família, né, da qual a gente vem, mas também foi uma trajetória de muitos desafios, principalmente para ele, né? Mas que acabam sendo desafios coletivos, que a gente viveu junto, né? Momentos difíceis, alguns momentos de muita dor, muita preocupação, lidamos também com preconceito em algumas situações, então assim, é uma trajetória marcada por muitos sentimentos, né? Que, quando eu paro para pensar no âmbito pessoal e profissional, eu vejo que me fizeram desejar que a vida e as pessoas, elas pudessem ser mais gentis, que elas pudessem ter um entendimento melhor sobre as coisas. E eu fui percebendo, assim, ao longo da vida, que na minha turma, por exemplo, da escola, não tinha uma pessoa autista, não tinha uma pessoa com deficiência, que quando eu parava para ver a vida dos meus colegas, dos meus amigos, eu via que eles não conviviam com pessoas autistas, eles não conviviam com pessoas com deficiência. E, no geral, era muito difícil de eu ver alguém que tinha esse convívio. Então, eu percebia que, assim, como que as pessoas iam entender, como que as pessoas iam saber lidar com pessoas que são neuroatípicas, ou seja, que têm um desenvolvimento de pensamento, atitudes talvez diferentes do típico, se elas não estão acostumadas, se elas não convivem, né, não faz parte da realidade delas, né? Então, eu comecei dentro da minha trajetória como pedagoga, tanto com criança quanto como adulto, e hoje em dia com os jovens aprendizes que eu trabalho, a focar muito nessa questão da diversidade, né? E de falar sobre as coisas, sobre não só isso, mas assim, o que existe nesse mundo e por que a gente não está falando sobre tudo? Por que a gente só está falando sobre algumas coisas? Por que o nosso olhar, ele só vai para um determinado perfil de pessoas, um determinado perfil de comportamento, né? Por que isso está acontecendo? Então, assim, eu acho que no fundo, eu amo tanto meu irmão, mas tanto, que eu queria muito que o mundo fosse melhor para ele. E em algum dado momento eu comecei a querer que o mundo fosse melhor para todo mundo. Que foi uma trajetória, assim, consequente mesmo, né, desse processo. Talvez perceber que algumas pessoas tinham mais facilidades do que outras e que isso não era tão justo. Então, qual é o meu papel nisso aí? Como cidadã, como educadora, né? Isso que foi me guiando. Então, antes mesmo de eu ter essa trajetória com a educação, como cidadã, isso já foi gerando ali uma faíscazinha, né? Esse pensamento que eu acho que todo mundo deveria ter em algum momento, mas que no meu caso foi motivado mesmo por essa questão pessoal, por essa relação, esse vínculo tão próximo que a gente tem. A idade minha e dele é muito próxima, né? 1 ano só de diferença, então nós crescemos muito próximos, foi algo que realmente fez muito parte da minha vida. E eu acho que isso acabou fazendo com que acendesse mais rápido essa faísca para mim e que eu, felizmente, né,
conseguir linkar com a minha área de conhecimento, com a minha área profissional. Então, hoje, eu trabalho para que os jovens aprendizes que eu estou instruindo, eles possam, como cidadãos, como profissionais, ser pessoas mais inclusivas. Ser pessoas que não pensam apenas neles, mas no ambiente para o outro, em como que outras pessoas podem ser inseridas nesses espaços, nos diálogos, como tratar de forma mais respeitosa todo mundo, porque quando a gente está falando de inclusão, a gente não está só falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de todo mundo. Todo mundo merece um espaço, né? Então, é meio que isso, né? Acho que esse encontro, essa relação foi agindo dessa forma. Cara, que legal, porque você traz muita consciência para os jovens e essa é uma parada que... aquela meio que uma diretriz, assim, ainda mais nessa época, né, de jovem aprendiz, do que você ficar meio perdido, né? Então é um papel muito importante que a Clara tem, né? A nível de sociedade. Exatamente. E aí eu fico, por exemplo, lembrando da minha época, né, de final de ensino médio, início da vida adulta, e como eu tinha muitas questões de, por exemplo, qual é o meu talento? Né, assim, para onde que eu vou? Por que eu não percebo o meu talento e as outras pessoas, para mim, têm talentos muito evidentes e o meu não é? Né? Então, como é que você ajuda esses jovens a encontrar, que eles encontrem esses talentos e como é que foi para você também encontrar os seus próprios talentos para poder ajudá-los? Olha, foi muito bom você falar sobre isso, porque eu acho que todo mundo tem esse momento, né? Eu também tive, né? Meu Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Eu não sei fazer nada. Achava que eu precisava fazer algo muito grandioso, né? Muito especial, muito marcante, para que eu fosse boa em alguma coisa. E com muito autoconhecimento, assim, depois de muito tempo, eu percebi que não era bem assim. O que eu tento trazer para todos os meus alunos, assim, isso desde quando eu trabalhava com crianças, que eu também acho importante, né? Mas principalmente agora com esses jovens, é esse autoconhecimento, é essa autoanálise, é esse olhar para dentro, sabe? Que eu acho que na realidade é o que falta. A gente tem aí pessoas que não se conhecem, não se entendem, não sabem suas qualidades, seus defeitos. Então, essa análise é muito importante. Mas, para além disso, o que eu tento muito conversar com eles é, assim, essa questão do porquê que o que o outro faz é tão especial assim e o que eu faço não é. O que está acontecendo nessa comparação, né? Então, a gente fala muito sobre isso, sobre evitar essas comparações, até porque a realidade do outro é outra realidade, cada um tem a sua, a gente não pode se comparar com ninguém, porque a minha trajetória é única, a daquela pessoa é única, então a gente fala muito sobre isso, né? E esse olhar. Então, eu trabalho muito isso através do questionamento. Eu sempre estou perguntando por quê, mas por quê? Por que você acha isso? E essa autoanálise, você parar para refletir e se questionar, é importante. Parece uma coisa muito simples, mas é um hábito que a gente não tem. Até porque a gente vem de gerações anteriores que não trabalhavam o socioemocional. A gente não focava nessas questões mais emotivas, mais sentimentais, parecia irrelevante. Inclusive, muitas pessoas seguiam caminhos que os pais organizavam para que elas seguissem, né? Então, durante muito tempo, isso não foi pauta. Então, o que eu tento fazer é com que isso seja visto como algo tão relevante quanto uma competência técnica, por exemplo. O fato de você se conhecer, de você se olhar, de você se questionar e conseguir, né, através disso aí, seguir um caminho, é sim tão importante quanto você, por exemplo, ter uma baita habilidade técnica em alguma coisa, né? Então, e também valorizar, né, algumas áreas, porque eu percebo que a sociedade, de forma geral, ela acaba levando a gente para alguns caminhos mais específicos, né? Então, a pessoa que é muito boa é aquela que é muito boa naquilo ali, né? Então, exemplo, um médico é maravilhoso, mas um artista as pessoas já não veem como tão maravilhoso dependendo do que se está sendo falado, né? E a gente tem que começar a ver que não é isso. Todas as áreas, elas têm um fundamento, um motivo, e eu não estou falando só de área profissional, de competência profissional, mas assim, uma pessoa que é muito boa conversando com os outros, isso é uma habilidade. Por que isso não deve ser visto como tal? Né? Por que a habilidade deve ser, sei lá, saber desenhar? É uma outra habilidade, né? Mas a gente precisa começar a ver.
competências técnicas, competências comportamentais, o quanto que elas são importantes. E isso exige muita autoanálise, que eu acho que é o caminho, assim, mais complicado, mas mais necessário, assim, nesse processo. É interessante você falar sobre isso, porque eu lembro que, sei lá, na minha época, mais uma vez, eu falo como se fosse muito distante, mas é que, pô, se eu sou bom em matemática, então eu vou seguir alguma área relacionada a isso. Mas às vezes eu não conheço todas as minhas competências, como você falou. Agora, você sente que, se a gente olhar um recorte até recente do passado, a gente vai ver que profissões como medicina, como você citou, engenharia, sempre foram profissões que os pais gostariam que os filhos seguissem. Militar. Exatamente. Por estabilidade, status também, enfim, tranquilidade. Agora, a internet tem mudado, acho que um pouco com isso, né? As pessoas têm percebido outras fontes de renda e outras profissões têm surgido. Sim. Eu não sei em relação à cabeça dos pais, mas como é que você enxerga isso pelo olhar dos jovens? Eles consideram isso? Eles hoje são mais abertos para as profissões do que há pouco tempo atrás ou não? Sim, eles são mais abertos e a gente tem dois caminhos nesse processo. Um caminho que é muito positivo, porque o lado deles serem mais abertos mostra que eles não se influenciam com tanta facilidade, né, pela decisão dos pais, e eles estão aptos a seguirem esses caminhos, né, isso é bom. Porém, a gente tem um outro lado que é o seguinte, eles são muito influenciados pela internet, então a gente tem um número também muito alto de jovens que não estão fazendo parte do mercado de trabalho, não estão estudando e também não estão buscando emprego. Se eu não me engano, são mais de 4 milhões de jovens no Brasil nessa situação. E um dos motivos para isso é porque eles acreditam que eles podem ganhar dinheiro com facilidade na internet. O que a gente sabe que não é uma realidade tão fácil assim. Então, a grande questão é que eles enxergam que a internet e novas profissões, não só relacionadas à internet, mas enfim, que acabam sendo fruto dela, né? São uma possibilidade, isso é legal, porém, eles estão, de certa forma, não todos, mas muitos estão deslumbrados, vamos colocar dessa maneira. Então, isso é um caminho um pouquinho perigoso. Por exemplo, eu estava lendo recentemente, não sei se vocês chegaram a ver algo sobre isso, que o número de afastamentos no mercado de trabalho aumentou em 360% por causa de vício em jogos online. E isso é um problema. Quando eu converso com alguns alunos meus, inclusive, a gente percebe que muitos deles jogam e acreditam que eles podem ganhar mais dinheiro ali do que trabalhando. Então, assim, a gente precisa ver que é legal eles enxergarem novas possibilidades, mas também como que isso está acontecendo, né? Qual é o caminho, o quanto eles estão sendo influenciados pelo que está acontecendo pela internet. Então, assim, é algo que exige muito diálogo, muita mediação sobre isso aí, né? Para que eles enxerguem esse caminho como uma possibilidade positiva, mas também sem correr o risco, né, de acabar se iludindo com algo que na realidade não vai ser positivo para eles. Então tem esse processo rolando também. É tipo um caminho de ilusão, né, cara? Essa parada de jogos, né? Ela te traz ali uma felicidade que acontece porque, às vezes, até a própria casa faz isso, entendeu? Eu já li sobre isso também. Sim. Né? Que é pra, tipo, agarrar o cliente e falar assim, ó, tá dando bom. Mas aí depois ela, entendeu? Sim. Lógico que tem gente que sobrevive disso, caminho bonitinho, bacana, né? Mas tem um até que fala assim, cara, se quer botar, bota o troco do pão, entendeu? E tal, mas que é uma coisa que é difícil. Tem gente que se alcança, cara. Mas é difícil tu ter ali tua primeira renda, a principal renda, sobreviver daquilo, né? Então, que nem a Clara falou, é um caminho muito perigoso o olhar da internet hoje. E não só isso, assim, para além da aposta, a própria questão de você virar, por exemplo, um influenciador, né? Agora eles acreditam muito, e até porque a gente vê muito isso, né? Que, se eu conseguir ser um influenciador, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E dinheiro guia muito a gente. Só que é o seguinte, quando você olha para o que essas pessoas trazem, parece algo muito fácil, muito tranquilo, que você vai conseguir muito rápido. E essa falsa sensação gera uma frustração. Que aí quando você começa a ver como realmente funciona e que não é tão fácil assim,
você pensa, caramba, poxa, mas por que que eu não consigo? O que que tá acontecendo? Por que que comigo não dá certo? Mas não é que com o outro seja melhor ou mais fácil, é que são outros caminhos, outros processos que a gente não sabe. Como eu falei, outras realidades. A gente não pode se comparar com a vida do outro, né? Então, a internet, ela tem sido uma via muito boa, muito positiva, até mesmo para eles buscarem conhecimento, desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse viés complicado, esse viés, assim, negativo mesmo, né? De ilusão, frustração, ansiedade, que é o que também tem acontecido muito. E eu acho isso complexo. É algo que a gente precisa conversar com muito cuidado mesmo. De fato, e se você pegar, por exemplo, e abrir o Instagram agora, você provavelmente vai achar alguém que está fazendo algo extraordinário nesse exato momento. E aí você começa a se comparar. E isso é perigoso, principalmente quando você é jovem. E aí você estava falando aqui da comparação e comparação de talentos e tal. E como hoje você trabalha com jovens para que eles descubram os seus próprios talentos e entendam que isso é particular de cada um. Você, obviamente, aqui pelo tempo que a gente já tem de conversa, dá para ver que a comunicação é definitivamente um talento seu. Pela forma como você se coloca, pelas palavras que você usa e pela mensagem que você transmite com isso. Então, como é que você incentiva os jovens a descobrirem seus próprios talentos e a investirem neles? Olha, o diálogo, eu acredito que é a maior porta, assim, de entrada, né, para essa questão. Mas, assim, quando eu falo diálogo, as pessoas acham que, tá bom, isso é óbvio, é muito simples, mas não é. Por quê? Nós não somos iguais. Nenhum de nós é igual. Mesmo que a gente tenha características parecidas, nós somos diferentes. Então, o que acontece? Eu vou estar lidando ali numa sala de treinamento, numa sala de aula, enfim, com pessoas que têm realidades diferentes, vidas diferentes, personalidades diferentes e, consequentemente, abordagens diferentes em relação ao que é necessidade, ao que é dúvida, né? Então, assim, o que eu tento fazer é conversar muito com eles de uma maneira que o que eles estão pensando, o que eles estão questionando, eles consigam olhar para si, né, e eles mesmos responderem, porque às vezes o jovem chega em você querendo muito uma resposta, e você até pode dar essa resposta pronta para ele, mas será que é isso que ele precisa? Pode ser até o mais fácil, mas nem sempre vai ser o que ele está precisando realmente, né? Eu falo muito que o fácil, ele deixa a gente muito acomodado. E às vezes o que a gente precisa é o difícil, que às vezes é olhar para si, é se questionar, é se conhecer. Então, o que eu faço ali nada mais é do que gerar esses questionamentos. Então, às vezes aquela menina, aquele menino nunca vai parar para se perguntar alguma coisa. E eu vou lá e faço essa pergunta. Então, esse é o momento que dá um insight, que a pessoa para e pensa assim, cara, quem sou eu, né? E aí? O que eu tenho? O que eu consigo? E você percebe que às vezes é muito difícil, eles têm muita dificuldade de se reconhecerem mesmo assim, de verem seus defeitos, suas qualidades. Às vezes tem uns que só veem defeitos, outros que só veem qualidades. Mas o legal que eu busco trabalhar também é fazer com que eles trabalhem muito juntos. Eles trabalham muito em grupos, assim, tudo que eu faço tem uma participação mais coletiva. Por quê? Eu percebo que às vezes é mais fácil para eles observarem no outro alguma qualidade, alguma característica, algum tipo de comportamento, e aí que talvez em outro momento aquilo faça sentido para ele no sentido de ver, olha, a fulana é muito comunicativa, eu acho que eu também sou. Ou então de olhar e falar, olha, a fulana é muito comunicativa, eu acho que eu não sou tanto. Porém, eu sou muito boa em organizar uma planilha, eu sou muito boa em criar sistemas de organização e ela não é. Vai despertando. Então, exatamente. Conforme eles vão se ajudando, trabalhando em conjunto, eles vão percebendo os pontos fortes deles. Maneiro. E um fala pro outro, um sinaliza pro outro, olha, me ajuda aqui, que você é bom nisso, você é muito bom em fazer um slide, você é muito bom apresentando, você é muito bom em liderar o grupo. Então, esse trabalho funciona mais dessa forma, sabe? Mas assim, isso vai depender muito de quem a gente está falando. Vão ter pessoas que talvez vão ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar em grupo, por exemplo. E aí a gente vai botar para trabalhar em grupo mesmo assim, porque tem que desenvolver isso aí, né? Então, eu tento trabalhar dessa maneira. Não sei se deu para entender assim, Não, deu. mais ou menos Bem como bacana, funciona. bem bacana. Perfeito.
E aí, hoje, olhando para o ensino, assim, né, a nossa escola tradicional, enfim, o que que você enxerga de belo e que a gente precisa continuar? E o que que você vê como, poxa, poderia mudar para que os jovens chegassem a essa idade um pouco mais, com um pouco mais de reflexão, de autorreflexão, que é o que você tenta provocar neles? Então, eu sou muito defensora da escola, principalmente da escola pública, mas ao mesmo tempo eu sou super crítica da escola. Todo educador é. Você ama a escola, defende, mas você precisa dar uma criticada porque tem coisas para melhorar. Então, em relação aos pontos positivos, eu acredito que a escola, tirando a nossa família ali e às vezes religião, quem tem uma, né? Geralmente é o primeiro espaço onde a gente desenvolve uma socialização maior, né? Onde você meio que vai para o mundo. Então, geralmente, quando a gente tem ali por volta dos 2, 3 anos, a gente vai para a escola, é quando a gente começa a conviver com mais pessoas, quando a gente começa a conhecer, de repente, outros costumes, né? Outros métodos de diálogo e tudo mais. Então, eu acho que a escola é um espaço necessário, fundamental, assim, né? Eu acho que a importância dela é justamente proporcionar essa socialização, os conhecimentos que ela traz, né? Ela trabalha com vários campos do conhecimento, proporcionar métodos diferentes de ensino, né? De aprendizagem. Ela é necessária e o que eu amo nela é essa criação de possibilidades. A escola é um espaço de possibilidades. E por isso é que ela se faz necessária. Ela nunca pode acabar, né? Agora, a gente precisa pensar em como que isso está sendo visto pela própria escola. A escola se enxerga como esse espaço de possibilidades que ela é? Ela está abrindo portas para todos os tipos de pessoa? Como que está sendo a relação dela com os alunos, né? Como que é a relação dela com os professores? E quando eu digo dela, eu falo como se fosse uma pessoa, porque acaba que a gente desenvolve mesmo esse corpo, assim, né, escolar. Seja uma direção, uma coordenação, não importa. Mas a relação da escola com o professor, da escola com o aluno, como que isso está sendo visto? Então, a minha maior crítica à escola é que eu acredito que às vezes ela funciona de uma maneira muito engessada. Então, um campo que é de possibilidade, ele não pode ser engessado. Ele tem que ser aberto. Eu tenho que estar aberto para todo mundo. E para eu estar aberto para todo mundo, eu preciso ser mais inclusivo. Eu preciso dialogar mais. Eu preciso ouvir mais. Eu não posso querer que um aluno, por exemplo, fique o dia inteiro igual um robô, parado, sentado, prestando atenção no quadro. Não existe. Você pegar uma criança de 7 anos, por exemplo, que está cheia de energia e querer que ela fique o dia inteiro sentada olhando para sua cara. Gente, que possibilidade é essa que eu estou gerando para essa criança? Nenhuma. Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter métodos mais dinâmicos, né? Não estou criticando a sala de aula ou o uso do quadro, não é isso, né? E nem mesmo o silêncio, que em alguns momentos talvez isso se faça necessário. Mas também a gente permitir, ouvir mais esses alunos, os educadores serem mais valorizados, os espaços da escola, para além da sala de aula, serem mais utilizados, e até o próprio espaço da sala de aula, né? Eu repensar esse formato. Por que a gente trabalha tão pouco com roda? Por que a gente tem que trabalhar nesse formato de fileira, aquela coisa que parece tão militar, né? Ficar enfileirado um atrás do outro. A escola, ela remete muito àquela coisa de ordem. E não que a ordem seja algo ruim, né? Eu não tô falando, vamos fazer uma desordem. Não é isso. Mas por que tem que ser assim o tempo todo? Por que a escola não está repensando isso, né? Então, assim, e essa questão também da inclusão. Quando eu digo inclusão, gente, é inclusão mesmo para todo mundo. Porque existe a integração, que é o seguinte: eu te coloco aqui, você está fisicamente nesse espaço, mas ele não é preparado para te receber. As pessoas não são preparadas para te receber, o espaço não é apto para te receber. A inclusão não. A inclusão é você estar aqui mesmo, ou seja, as pessoas são preparadas para te receber, nós temos recursos físicos, o espaço é preparado para você, né? Nós temos recursos humanos, pedagógicos, para você estar aqui. E isso é para todo mundo, porque a gente não é igual, a gente não aprende igual. Então, o que eu acho que falta para a escola ser um espaço ideal é isso. Até porque se eu tenho um espaço tão grande, de tanta possibilidade, que eu tenho um conjunto de pessoas, né, tão diverso ali presente,
o fato de eu não aprimorar isso desperdiça esse espaço. Faz ele se tornar um espaço desinteressante, um espaço sem sentido, um espaço que não cultua o outro. Eu vou citar aqui, posso citar uma experiência? Claro, por favor. Vou citar uma experiência que já aconteceu comigo. Eu estagiava numa escola, né? E com crianças que tinham por volta dos 6 anos na época, isso tem muito tempo. E o livro, ele era um livro que era feito sem pensar na realidade daquelas crianças. Então, assim, aquela escola utilizava, né, um conjunto de apostilas que eram para o Brasil inteiro. Só que é o seguinte, a criança que mora aqui no Rio de Janeiro, ela não tem a mesma realidade da criança que mora em Alagoas. Não é a mesma realidade. Eu faço um livro igual para todo mundo, mas eu tenho que entender que esse livro aí, ele vai ser interpretado, visto de formas diferentes, né? Então, eu lidava com crianças de comunidades nessa época, e o livro, ele tinha uma atividade simples, que era o seguinte, desenhe o seu cômodo preferido da casa. Desenhe o seu cômodo preferido da casa. É uma atividade simples, né? Sim. E aí, um dos meninos me perguntou, mas o que é um cômodo? O que é cômodo? Eu expliquei pra ele o que era um cômodo e tal. Aí ele falou assim, então, tia, eu não sei como eu vou fazer isso. Porque, pelo que eu entendi, a minha casa só tem um cômodo. Ela só tem esse espaço aqui. Ele descreveu a casa dele. Sim. E ele morava numa casa de um cômodo. Então, assim, eu olhei pra ele e falei assim, e qual é o canto desse cômodo ali que você prefere? Por quê? Eu fui tentando mediar aquilo ali. Mas, assim, que desagradável. Sim. Porque aquele livro ali, ele não estava pensando na realidade daquelas crianças. Ele foi um livro que aquela escola colocou, né? E não é uma crítica à escola. Sim. Isso é comum. Isso acontece em várias escolas, tá? É algo bem comum, na verdade. Mas a gente fica preso, às vezes, nesses materiais e sem ouvir a realidade daquelas crianças. E aí, o que a gente está trabalhando ali não tem sentido para elas. Porque não faz parte da realidade delas. E isso eu não vou nem só falar de criança, mas geral, adolescente, adultos, né? A gente tem os jovens e adultos da EJA, que são pessoas que estão estudando e tem uma outra idade, porque a gente acha que escola é só para criança, mas não é. Então, assim, eu acho que para ficar maneiro, para ficar perfeito, falta essa visão, esse acolhimento, acho que é essa a palavra, esse acolhimento do diverso, esse acolhimento do outro, né? De quem está ali para aprender e também acolher os educadores, quem está ali também para ensinar, né? Essas pessoas também precisam, merecem ser valorizadas, né? Acho que é meio esse caminho, assim. Que interessante isso que você falou. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a sua colocação de que a escola é um universo de possibilidades. É para que as crianças e os jovens experimentem todas as possibilidades possíveis. E aí me parece que hoje, com o que você lida, passa a ser já a concretização. Ou seja, a criança passou por todas as possibilidades, enxergou todos os caminhos, e agora que ele é um adulto ou um jovem adulto, ele precisa escolher um dos caminhos, pelo menos, para seguir. E você, qual seria a angústia mais comum? Existe algum fio que você perceba em comum com a maioria dos jovens com quem você lida hoje? Olha, parando para pensar na minha área de atuação de hoje, a gente tem um programa de jovem aprendiz que vai de 14 a 24 anos, né? Então, pensando nesse público específico, o que eu vejo que hoje está sendo algo mais comum, mais recorrente, é a questão da ansiedade. Está sendo muito presente, até porque hoje a gente nomeia, né? Antigamente as pessoas tinham ansiedade também, mas as pessoas não nomeavam. Eu tenho isso. Não. Eu particularmente só fui saber com a terapia. Eu tinha ansiedade. Exatamente. E antigamente, gente, a verdade qualquer coisa que fugisse do que as pessoas consideravam típico ou você é maluco ou você tá com o diabo no corpo. Era isso. Sim, sim. As pessoas diziam isso. Então, não se tinha essa conversa sobre saúde emocional, sobre você falar de saúde mental, não tinha. Hoje em dia, como a gente nomeia, é até mais fácil de você perceber e conversar sobre isso. Mas o que eu vejo até pela questão da internet, essa ansiedade ela está sendo potencializada e existe uma autocobrança muito grande. Ou seja, esses jovens, eles são levados, e aí vem uma questão que a escola acaba, infelizmente, tendo relação, mas não só a escola, a sociedade como um todo, né? De que é o seguinte,
olha, se você se dedicar, se você se empenhar bastante, você vai se dar bem na vida. Se você estudar muito, se você se esforçar, você vai conseguir. E é óbvio que é muito importante, só que é o seguinte, eles às vezes chegam aos 18 anos e ainda não conseguiram o que eles querem e acham que eles são derrotados, porque não conseguiram, só que não é isso. O que não foi falado pra gente durante uma vida inteira é que não é de uma hora pra outra. É que existem várias questões nesse caminho que não é um caminho tênue, assim, não é direto. Você cai, depois sobe, Não é depois crescente, volta. né? Exatamente. A gente é levado a acreditar que a gente vai só subindo, né? E não é assim. Então, existe essa autocobrança, essa questão da comparação, como eu sinalizei pra vocês, de sempre achar que a realidade do outro é melhor, que o outro consegue melhor, mas sem saber. Essa influência da internet de uma maneira muito pesada, de parecer que a vida de todo mundo é muito perfeita e a minha é horrível. Então, o que eu vejo muito é essa ansiedade, esse medo de errar, esse medo de falhar, essa dificuldade de lidar com a frustração, sabe? E que são coisas assim que vão acontecer. Todo mundo vai falhar, todo mundo vai se frustrar. É normal, é natural da vida. Então, inclusive, uma das coisas que eu tento trabalhar com eles é isso, é esse entendimento de que é natural. É óbvio que eu não vou falar assim, me frustrei, acabou, legal. Não, me frustrei, vou lidar com isso. E agora? O que eu faço? Como que eu vou lidar? O que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu quero seguir, né? Mas, assim, normalizar sentimentos, né? A gente não pode normalizar só ser feliz, tudo dando certo. Se a vida fosse assim, imagina, né, gente? Então, eu vejo que o maior inimigo, assim, hoje tá sendo a questão da ansiedade, né? Mas que vem por conta dessas outras questões de comparações, medo da falha, frustração, dificuldade de lidar com a frustração. E a gente tem também aí questões sociais, né, de desigualdade que pesam muito também nisso. De realmente você ver e ouvir com eles que, mesmo se dedicando muito, às vezes, para uma coisa, tem uma outra pessoa que está se empenhando muito menos e o caminho para ela é muito mais fácil. Então, lidar com isso realmente é muito difícil, né? Eles também são muito atravessados por essa questão e acho que, de certa forma, todo mundo, né? É complicado você tá se sacrificando muito, tá se empenhando muito e perceber que para você algumas coisas são mais difíceis pelo lugar que você nasceu, pela família que você nasceu, pela vida que você tem, enfim. Então, são as questões que eu acredito que mais atravessam eles, assim. Pô, isso é muito interessante, sabe? Assim, e eu observo isso ao meu redor, eu observo isso em mim mesmo, inclusive, né? Que a gente cresceu, vamos pegar, sei lá, Harry Potter. Então, 3 crianças fizeram sucesso e ficaram milionárias muito cedo. E aí a gente começou a crescer por conta da internet e isso começa a ficar cada vez mais comum. E aí a gente começa a se cobrar esses resultados ainda muito cedo. E o que você falou foi preciso, de que vence um discurso, e talvez nem seja por mal, de que se você se esforçar, eventualmente tudo vai dar certo. E pode ser que não dê. Né? Porque eventualmente dá errado. E faz parte. Existem percalços. Faz parte. Existem Só percalços. que o ponto é, quando dá o primeiro errado, que aí a tendência é ficar. Tu se frustrar mais, tu fala assim, mano, vou desistir. A ideia de que é o fim do mundo. Como né? foi o papo até dos nossos anteriores convidados, dos barbeiros, do Luiz. É isso aí. Né? Que foi ali uma dificuldade que ele teve no ramo de trabalho dele, ele falou, cara, se não fosse o Felipe, eu ia desistir. E é engraçado, porque Entendeu? ele ainda puxando o gancho disso, ele até comenta que foi na dificuldade que ele encontrou o caminho que ele precisava seguir, ou a maneira de crescer. Né? Então, às vezes é isso, às vezes a gente encontra uma barreira e se desespera, o que eu acho que é natural até certo ponto, né? Mas a gente precisa aprender a dar um passo para trás e falar, cara, beleza, aqui tem uma barreira, como é que eu a ultrapasso, qual outro caminho eu posso dar para chegar? E me parece que tudo está conectado à paciência, no fim das contas, também um pouco. Né? E eu acho que isso também tem uma relação com o modelo social que a gente vive. A gente tem uma sociedade que ela é muito pautada em resultado. E isso, novamente, aí eu vou ter que vir, a educadora vai ter que falar da escola de novo, não tem jeito. Desde cedo a gente tá ali sendo
visto em relação aos nossos resultados, notas, em relação ao que você conquistou. Quando a gente é pequenininho, os nossos pais estão ali. Ele andou, ele falou, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí, um exemplo. Dizem que a criança, sei lá, tem que andar com 1 ano. Deu 1 ano e um dia meu filho não andou. Ai, meu Deus, meu filho não andou. E agora? O que vai ser da minha vida, da vida do meu filho? Será que ele tem alguma coisa? Não tem nada a ver. Mas por quê? A gente está muito pautado em resultado. Então, isso vai sendo aplicado ao longo da vida. E quando a gente não alcança aquele resultado tão esperado, a gente acha realmente que é o fim do mundo. Porque não é conversado que essa possibilidade existe. O que fazer nesse momento, né? Então, eu acredito também que a gente precisa conversar mais sobre resiliência, né? Essa capacidade de você se reinventar, de você, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da frustração, não desistir. E é óbvio, gente, vai ter um momento também que a gente vai desistir e tá tudo certo. Às vezes a gente vai olhar pra uma coisa e vai falar assim, cara, não é isso mesmo não, acho que é aquilo ali que eu quero, entende? Mas isso aí, essa possibilidade, esse caminho, esse momento, parece que não é aceito. Parece que você tem que ter aquela trajetória que você começa e vai só crescendo, porque é só resultado que está importando. Então, o mercado de trabalho é assim, a vida pessoal é assim, e é por isso que essas comparações acabam surgindo, por conta de resultados. O que seria isso na nossa vida adulta, por exemplo? Você olhar e ver que, sei lá, de repente o fulano tem a mesma idade que você e já tem uma casa. E aí você fala, caraca, fulano tem uma casa, de repente eu ainda não tenho, e aí? Mas aí o que você tem? Como é a vida do fulano? Tu sabe da vida do fulano? Você sabe se alguém deu essa casa pra ele? Ou se ele comprou com o dinheiro dele que nem você vai ter que comprar, né? Então, tudo isso é resultado. A casa é um resultado que você está querendo. No trabalho, a meta que o seu chefe fala é um resultado também. E a gente vem desde pequenininho sendo cobrado por isso. Agora, tá bom, o que eu faço quando esse resultado não chega? Qual é o caminho que eu sigo, né? Então, o que eu tento sempre conversar com eles é em relação a isso. De, primeiro, a gente não ter um único plano, a gente deixar possibilidades abertas, e não é o fim do mundo ter outras possibilidades. Não quer dizer que eu não vou seguir o que eu quero, mas, né, tá aberto também a outras coisas. E segundo, entender que o recuar, às vezes, como você falou, é necessário. E tá tudo certo. E, gente, às vezes a gente precisa se recolher um pouco, sabe? Eu percebo que isso também é através de muita terapia. Obrigada, minha psicóloga. Amém. Amém pra minha psicóloga. Pra mim também. Porque isso é um processo que não tem só a ver com a minha trajetória profissional, tem a ver com experiências que eu mesma vivi, né? Mas a gente precisa aprender a aceitar os sentimentos negativos também. Olhar pra eles e se permitir sentir. Até porque senão a gente fica nessa de querer tá bem o tempo todo, não ter que lidar com aquele sentimento ruim, e ele vai continuar ali, eu só não vou perceber. E quando ele vier de novo, porque vai vir, ele vai vir mais pesado, ele vai vir acompanhado de outras coisas que aconteceram. Então, assim, enxergar isso, falar sobre isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser falado desde sempre. A gente não tem que estar falando só disso adulto, a gente tem que conversar disso com as crianças também. Porque elas já lidam com isso, na medida delas, mas elas já estão lidando com frustração, elas também já estão lidando com a quebra de expectativa, a gente, quando é adolescente, lida. A única coisa que vai mudar é talvez o nível de dificuldade, né, dos nossos problemas, e também dependendo da vida da pessoa. Talvez nem isso mude, porque às vezes tem pessoas que, mesmo muito jovens, passam por coisas muito pesadas, né? Mas, no geral, é isso. Nossa, é impressionante, realmente. Olha, eu tô crescendo muito nesse papo. Eu queria te agradecer pelo que você falou. Muito assim, papo cabeça, de de fato. fato. Mas no melhor dos sentidos, Porque, tipo assim, você falando da mais sociedade, até viajei um pouco aqui, mas tem também uma coisa que é imposta, assim, isso é certo, que eu acho que é com os 30. Os 30 anos. Aos 30 anos eu acho que que você tem que estar formado, que tu tem que estar no emprego estável, e que você tem que estar casado com filhos. Certo? Então, quando não acontece isso, vem também a frustração. Por quê? Eu vi um podcast da Mônica Martelli, acho que foi até no Podpah, e ela fala isso, exatamente dessa cobrança, assim, e ela fala, cara, não é isso. Pra ela veio mais tarde. Pra ela veio mais tarde. Acho que ela falou assim, cara, aos 41 eu me apaixonei de novo, sabe? E tal, e cara, e a vida tá bela e tal. Então, tipo assim,
é isso que a Clara falou. Isso tem que ser conversado desde o início, sabe? Porque vai acontecer. Lógico, a gente quer que não aconteça. Mas também, qual seria a graça da vida? Sim. Exatamente. Certo? Se tu não caísse um pouquinho, Sim. correto? Pô. A Conceição Evaristo, que é uma autora maravilhosa, né, referência, ela fala muito sobre isso. Que ela começou a ser reconhecida pelos livros dela, a ter um sucesso depois de idosa, né? E as pessoas têm essa coisa do etarismo, né? De que assim, você é idoso, já não presta pra nada. E ela falou sobre isso numa conversa também muito legal. E outra coisa, gente, que coisa, né? As pessoas acharem que pra você ser feliz você tem que casar, tem que ter filho, tem que ter... Gente, eu inclusive tô grávida, tô casada, tá muito feliz, que bom. Mas assim, isso é pra mim. Eu sei se o outro quer ter filho, quer casar. Será que essa é a realidade que vai fazer essa pessoa feliz? Às vezes a realidade que vai fazer essa pessoa feliz é viajar o mundo. E aí? Numa Kombi com cachorro, É isso irmão. aí. Que, cara, eu acho E isso, é isso. fenomenal. E é isso, Sabe? entendeu? Agora, por que criou-se essa percepção de que felicidade tem esse formato? Aliás, criou-se percepção de que inteligência tem esse formato, talento tem esse formato. Ou seja, a gente coloca pessoas, situações, vivências em caixinhas. E tá errado, não é assim, entendeu? Essa felicidade, às vezes a pessoa nem parou pra pensar que talvez ela mesma não queira isso. Mas ela já tá com aquilo impregnado na mente. Tá no de automático, que, filho. Exatamente, de que eu só vou ser boa ou só vou ser bom se eu conseguir isso aqui. Se eu não conseguir, eu não sou bom o suficiente. Cara, isso é cruel. Vocês não acham que isso é muito cruel Sim, assim, sim, com a é. gente? Com certeza. É uma reflexão assim, ó, tipo assim, se eu não tiver uma família, eu não vou ser feliz. Minha né? casa própria. Por quê? Porque às vezes tu vem escutando isso de casa. Né? Às vezes, né, como é que se diz? Uma casa assim que não é tão acolhedora, que acontece, infelizmente, fica jogando coisas, por isso que tem até um quadrinho que saiu no Instagram, né? Seja você o diferente, quebre. Né? Que tem assim, o avô gritando, o pai gritando, aí quando chega a tua vez, tu quebra isso. Não grite, sabe? Rompe esse ciclo. Não, romper esse ciclo, exatamente isso. E eu acho que o mais legal disso tudo é que, de fato, me parece que se tem um elemento que pode causar a transformação mais profunda em tudo isso que a gente conversou até agora, é a autorreflexão. Porque no momento que você começa a refletir sobre o que você verdadeiramente quer, e aí não só em termos profissionais, você começa a enxergar o que é felicidade para você. E que talvez não seja isso que a maioria das pessoas dizem que é. E você começa a encontrar então o seu próprio caminho, sua própria voz, seu próprio talento, e começa a andar com as suas próprias pernas e para a direção que você quer, que você decidiu. E talvez você tropece, é óbvio, como a gente falou, mas pelo menos você vai estar seguindo a sua direção ali. Exatamente. Perfeito. E aí é onde eu digo que eu me encontrei muito com a educação, porque assim, quando a gente fala de autorreflexão, a gente vai ter ali a psicologia que trabalha com isso, a gente vai ter várias áreas que vão estar trabalhando em relação a isso, mas o que eu amo na educação, vou puxar a sardinha para minha área, né, é que as pessoas acreditam que, eu vou trabalhar com educação, vou ser professor, enfim, não importa. É o seguinte, eu vou pegar e jogar conteúdo em cima daquelas pessoas ali. Então, eu sei de tudo, vou jogar aquele conteúdo e é isso, matéria, né? Muito apegada a essa coisa de matéria e tal. E não é isso. Não é isso. Então, quando você tá nesse processo, onde você tá mediando, não importa qual é o tema, tá? Porque isso vai ter, de repente, uma matéria de escola, né? Sei lá, história, matemática, mas a gente vai estar falando de outras coisas também, até porque a educação, ela não tá presa nos espaços formais. Isso aqui que a gente tá fazendo é educativo pra caramba. Quando eu sento num bar com um amigo meu pra bater um papo, é educativo pra caramba. Quando eu vou numa escola de samba, é educativo pra caramba. Quando eu vou numa igreja que seja, é educativo pra caramba. Por quê? A gente tá aprendendo o tempo todo. Então, assim, o fato de você ser professor e poder falar de vários temas com as pessoas que você tá ali dialogando e levar pra essas reflexões, cara, eu acho isso muito enriquecedor. É uma coisa que, assim, me faz ter brilho nos olhos, sabe? Me faz olhar e falar, cara, que legal. Porque eu acho que é esse o caminho. A gente consegue, sim, falar sobre vários assuntos e focar no assunto e trazer, né, conhecimento sobre aquilo ali, construir junto um conhecimento sobre aquilo ali, mas também linkar com essas questões. Ou seja, tá bom, a gente tá falando sobre isso
E como que isso me afeta? Não adianta eu falar só do assunto. Como que isso me impacta? O que isso tem a ver com a minha vida? Em qual momento da minha vida eu vi esse assunto? Né? De que maneira isso tem relação comigo? E pensar, trazer essas reflexões, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa possibilidade de fazer isso. E eu acho que quando a gente enxerga a educação dessa maneira, ela se torna o que ela realmente é. Porque quando eu não enxergo assim, quando eu acho que eu vou chegar, eu sei de tudo, e o aluno que tá ali não sabe de nada, e eu vou jogar pra ele, e é isso aí. Gente, que desagradável, meu Deus, que coisa. Eu achar, primeiro, que soberba, né? Achar que você sabe de tudo. Às vezes, eu lembro que quando eu trabalhava com criança, a gente recebe umas perguntas assim, né? Então, às vezes vinha uma criança e falava assim, tia, quem foi a primeira pessoa que viveu no mundo? Aí eu, sei lá, né? Como é que eu vou saber disso? Mas você é professora, você não sabe, você tem que saber. Aí eu, não, professor não sabe de tudo, não. Vamos pesquisar para ver se tem alguma coisa do tipo? E aí eu sempre conversava, de repente não tem um nome de uma pessoa, mas a gente sabe ali que tem um perfil, vamos, né, falar, a gente vai mediando. Então, essa possibilidade é muito legal, assim, da educação. Tá, rapidinho. Claro, fica à vontade. É que eu lembrei agora. Quando você falou daquele movimento seu para escolher a profissão, você falou a palavra grandiosa. É algo grandioso que a gente gostaria de ter. E, para mim, o que você faz é algo grandioso. Só que, além disso, é uma coisa que talvez você não saiba, a Clara, além de tudo isso que ela falou, ela ajuda em projetos sociais. E eu queria que você falasse isso porque foi algo assim que eu acompanhei, eu estive presente nessa época, foi a época da pandemia. Então, tipo assim, isso é outro fator assim grandioso o que a Clara fez, porque assim, cara, ela vai contar um pouquinho a história, porque assim, ela ficou ali na linha de frente para ajudar, irmão, para ajudar mesmo e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase ali. Ai, Deus. Me controlar para não me emocionar. Então, durante a pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, para mim, para todo mundo, né? Eu comecei a ver, assim, como acho que todo mundo que estava em casa, né? O problema que estava sendo, além da questão do vírus, mas a questão da desigualdade social aumentando muito, as pessoas perdendo os empregos e tal, passando fome, pessoas comendo osso, né, na fila para pegar osso. E aquilo começou a me gerar um incômodo muito grande. Então, eu decidi que eu ia tentar, e realmente na minha cabeça eu ia tentar, sabe? Não tinha nada, eu não tinha nem dinheiro para isso, que inclusive eu ganhava super pouco. Mas eu falei, meu Deus do céu, vou tentar arrecadar doações para ver se eu conseguia ajudar algumas pessoas. Eu estava pensando ali numa coisa ainda pequena, de repente, né? Arrecadar um pouquinho de cada um, doar uma cesta básica, algumas cestas básicas. E a galera comprou a ideia. Eu comecei a divulgar no Instagram. Gente, olha, quero fazer doações, se alguém tiver a fim de participar, com alimento, com o que quer que seja e tal. Eu vou fazer essas doações e tal, com muito medo, óbvio, porque o vírus rolando, Sim. né? A gente fica com muito medo. Mas com aquela sensação de que eu precisava fazer aquilo. E comecei. Só que eu não esperava que ia ter, assim, que as pessoas iam comprar essa ideia da maneira que elas compraram. Então, por mais que eu tenha tomado a iniciativa, foi uma coisa muito coletiva, né? As pessoas começaram a participar, eu arrecadei muitas doações e nesse período de pandemia eu doei mais de 2.000 cestas básicas pelo Rio de Janeiro. Em comunidade, fora de comunidade, em tudo quanto é lugar, assim. Eu ia nos lugares, aí às vezes, como que você fazia? Claro, eu ia fazendo cadastro das pessoas assim, ó. Tô precisando, tá? Qual o seu nome? Me dá seu número, eu vou ver se eu arrumo, te ligo e tal. E ia com caminhão, assim, toneladas de alimento. Felipe ajudou, várias pessoas ajudaram nessa época. E é uma coisa que, assim, eu não falo muito disso. Felipe falou, mas eu não falo muito disso. Mas eu tenho muito orgulho de ter acontecido, porque foi algo que teve realmente uma potência. E não só por ter ajudado as pessoas, mas porque eu vi o quanto que, quando a gente se junta, as pessoas se juntam, isso tem uma potência, cara. Eu fiz uma campanha que era o seguinte, doe R$2. Era isso. Eu pedia para cada pessoa do meu Instagram doar R$2, porque eu falava assim, gente, se eu tenho mais de 3.000 seguidores, se cada um doar R$2, são R$6.000.
Não precisa doar mais do que isso, não precisa ser rico. Você tem R$2, doa R$2. E foi nessa, aí a pessoa doava 2, doava 5, doava 10. Tipo assim, uma coisa pequena, R$2, gente, é uma casquinha. Nem sei se você paga uma casquinha na rua com R$2. Mas foi o que eu tava pedindo, que eu sabia que se juntasse daria certo, e foi o que aconteceu. Então, para fechar isso aqui, tem uma frase que eu falo sempre para os meus alunos. Se eles assistirem, eles vão saber que é verdade. Que eu falo que viver é coletivo. A gente se ilude achando que é algo individual. Viver é coletivo. Você pode sobreviver sozinho, mas a vida mesmo, aquela coisa que mexe com a gente, a potência que tem, é coletivo. Então, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente se ofende também, isso acontece, mas assim, o que nos movimenta é essa coletividade. Então, essa coisa da educação, de quem eu sou, do que me move, o que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço e, né, para que eu faço isso, tem a ver com esses movimentos, em querer que essa coletividade ela seja cada vez melhor, cada vez mais bem explorada, né? E que a gente tenha aí um caminho de mais possibilidade, mais amor, mais inclusão, um mundo melhor, né? Vamos falar dessa forma. Clara, que maravilha o que você falou aqui. Obrigado de verdade, assim, de coração pelo papo. Eu aprendi muito aqui. Foi uma troca maravilhosa. Ó, não foi nada, tá? Pois é, não, que eu com tenho certeza. orgulho dessa garota, de ser amigo E dela. com razão, de fazer aniversário colado com ela, que somos piscianos. É verdade, né? somos piscianos. E, cara, muito obrigado, Clara, por ter aceitado, sabe? Acho que foi uma das trocas que tivemos aqui, assim, de muito conhecimento, De fato, sabe? e eu acho que assim, às vezes a gente vê algumas coisas aí e ouve pessoas falando, cara, o mundo tá perdido. Mas aí a gente quando acontece isso, a gente escuta esbarra isso. com as pessoas assim E eu na vida. tava lá e eu vi isso, entendeu? É aquela fé da humanidade que a gente fala, né? Que tem, mano. E a tem. gente vê que tem esperança, Tá que ligado? você certamente foi é uma muito, delas. Foi muito, assim, foi muito foda. Foi muito foda. Ai, gente, obrigada pelo espaço, pra gente poder conversar sobre isso. É sempre bom, né, poder falar sobre esses assuntos. E assim, a gente tem a sensação, às vezes, de que tem muita gente ruim, e tem, mas tem mais gente boa. Sim. Tem mais gente boa no mundo. O que tá faltando pra gente, às vezes, são esses encontros, pra gente poder lembrar disso, né? Então, assim, obrigada. Amei estar aqui com vocês, eu amo falar. Obrigado. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam que eu amo falar. Graças a Deus. Então foi ótimo. E assim, tomara que essa troca que a gente teve também sirva, né, para que outras pessoas consigam refletir sobre tudo isso, se encontrar, perceber esses temas na vida delas também, assim, né? Obrigada. Com certeza, muito obrigado, viu, Clara? Espero que você aí de casa tenha curtido. Aliás, eu tenho certeza que curtiu, porque, assim, a aula que ela nos deu aqui foi impressionante. Rapidinho, o garotinho perguntou, como é que foi que você falou do cômodo? Do cômodo não, falou que é verdade absoluta. Verdade absoluta. Ô, tia, tudo que você falar também, eu vou falar como é verdade. Foi quase isso. O que você falar, pra mim, é verdade. Tá? Tá vendo? Obrigado pela aula. Inclusive, se você quiser sentar nessa poltrona aqui e trocar essa ideia conosco, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, preenche o formulário e vem pra cá bater esse papo com a gente e inspirar pessoas assim como a Clara fez conosco aqui agora. Perfeito. Tá bom? Felpe, Tamo junto. mais uma, cara. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima e um abraço pra você tchau. aí.